Nós temos pregado uma mensagem que muita gente já assistiu pela TV, já viu por fita, onde nós falamos sobre o que fazer para que seus projetos não sejam impedidos. Baseado também na vida de Neemias. Só que hoje eu quero trazer uma outra abordagem sobre a vida de Neemias. A receita de Neemias para uma vida vitoriosa. É isso que eu quero falar. Já preguei baseado na vida de Neemias sobre o que fazer para que seus projetos não sejam impedidos. E agora, baseado também na vida de Neemias, a receita de Neemias para uma vida vitoriosa. A bem da verdade, eu teria que ler o capítulo 1 do livro de Neemias e os 10 primeiros versículos do capítulo 2. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Eu vou ler apenas um versículo do capítulo 1 do livro de Neemias, que é o versículo de número 4. Para você que está procurando Neemias, ele está entre Gênesis e Apocalipse, com certeza absoluta. Esdras, Neemias, Esther, Jó, tá aí, ó, pertinho, tá certo? Eu vou ler apenas um versículo e você continue com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar. Você que está em casa, você que está vendo por uma fita, você que está aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, no culto da quarta-feira da vitória. Diz assim, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A história de Neemias, para que a gente possa aqui apenas ter uma noção nessa introdução, Neemias estava preso na fortaleza de Suzã, durante o domínio do rei Artaxerxes. Jerusalém, a grande e magnífica cidade de Jerusalém, estava toda derrubada, portas derrubadas, muros fendidos, o povo estava em grande miséria, e Neemias estava na fortaleza, servindo ao rei, no domínio desse rei. Só para a gente poder se situar aonde vai se desenrolar a história, e nós vamos ver, através da vida de Neemias, uma receita para uma vida vitoriosa. Algumas considerações iniciais eu quero fazer aqui. Algumas considerações iniciais que eu quero fazer a partir da vida de Neemias. Número 1. Fique certo que todo mundo tem problemas. Até o senhor, pastor. Se me der um beliscão aqui, eu grito igual a você. Que eu sou de carne e osso. Todo mundo tem problema. O rico tem problema, o pobre tem problema, o empregado tem problema, o patrão tem problema. Todo mundo tem problema. Pode gravar isso aí, porque a Bíblia mesmo diz, Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus fala, está na ordem do absoluto. Então fique certo, não pensa que só você tem problema não. Fique certo que quem está sentado aí da tua direita e na tua esquerda tem problema também. Pode olhar bem aí para quem está perto de você, porque também tem problema. Pode ter certeza, uns mais, outros menos, mas temos problemas. Número 2, sabe o que eu também aprendo? É que por maior que seja o meu problema, tem sempre alguém com um problema maior do que o meu. Para com esse negócio de ficar pensando que o teu problema é o único e é o maior. Pastor, o senhor não sabe a luta. O senhor não sabe, pastor, o que está acontecendo. Eu queria dizer para você que maior que seja o seu problema, tenha certeza que tem muita gente com um problema maior do que você. Neemias tinha problema? Claro que sim, ele estava preso, estava na fortaleza de Suzã, mas só que tinha um detalhe, barriguinha cheia. Ele servia ao rei, ele tinha acesso à cozinha do rei, comia do bom e do melhor, mas ele estava preso. Mas ele comia do bem e do melhor. Os seus irmãos, lá em Jerusalém, estavam passando fome, passando frio, em despreza. Mesmo Neemias tendo problemas, tinha gente com problema maior do que o dele. Então,
Para com esse negócio de pensar que você é o único que tem problema e que o teu problema é o maior do mundo. Eu gosto sempre de dizer, sabe qual é o maior problema do mundo? É o meu, que me compete a resolver com a ajuda de Deus. Sabe qual é o maior problema do mundo? O seu, que te compete a resolver com a ajuda de Deus. Terceiro lugar, sabe o que eu aprendo com a vida de Neemias? Que mesmo eu tendo problemas, eu posso ser usado para resolver o problema dos outros. Sabe que tem muita gente que pensa assim, pastor, a luta, tanto problema, não posso ajudar ninguém, posso não. Só o meu problema já basta, cada um que se vire e que Deus ajude todos. Já ouviu isso quantas vezes, hein? Cada um que cuide de si e Deus cuide de todos. Querido, mesmo que você tenha problemas, você pode ajudar outros. E eu vou provar para você na Bíblia. Primeiro com a própria vida de Neemias, que tinha problemas e resolveu ajudar seus irmãos. Mas eu vou mostrar na Bíblia Sagrada um povo que tinha um problemaço e assim mesmo teve disposição para ajudar aqueles que estavam numa situação pior. 2 Coríntios capítulo 8, os 3 primeiros versículos desse capítulo fala de algo lindo. Fala dos irmãos da igreja da Macedônia. Presta atenção o que diz esse texto. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade, porque deram acima do seu poder o que eu mesmo testifico, e deram voluntariamente. Sabe o que Paulo está falando? Os crentes pobres da Macedônia, que estavam num tremendo sufoco e com muita tribulação, ajudaram os mais pobres da Judéia, que estavam passando fome. Que coisa linda! Os pobres ajudaram os mais pobres. Querido, mesmo que você tenha alguma dificuldade ou esteja vivendo algum problema, você poderá ser usado por Deus para abençoar alguém e para ajudar a resolver o problema de alguém. A Bíblia também diz uma outra passagem em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que é muito interessante. Diz assim o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Você já viu que coisa linda? Deus me ajuda na minha tribulação, para que eu também possa ajudar aqueles que estiverem em alguma tribulação. Agora, para que isso aconteça, em quarto lugar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que parar de ser egocêntrico. Parar de olhar só para você e levantar um pouquinho os seus olhos. Quando a gente faz isso, quando você levanta os seus olhos para olhar para quem está perto, você começa a ver que tem alguém em dificuldade maior do que a sua. E você começa a se dispor a querer ajudar, e isso é princípio do Evangelho. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Cada um não busque o seu próprio interesse, mas o que é de outrem. Isso é princípio do Evangelho. Você não viver só em função de você. Nós somos cristocêntricos e não egocêntricos. E em quinto lugar, aqui nessa minha introdução, sabe o que eu aprendo? Que quando eu começo a ajudar o outro, mesmo tendo problemas, o meu problema começa a ser resolvido. Quando Neemias começou a ajudar a seus irmãos que estavam lá em Jerusalém, Deus começou a trabalhar no problema dele. Porque, meu irmão, grava isso que eu vou te falar. Pode gravar. A lei da semeadura
tem dois ingredientes interessantes. O primeiro, semear é opcional. Eu semeio como eu quero ou não semeio. Eu semeio conforme a minha fé, conforme o meu relacionamento com Deus. Semear é uma opção minha, mas a colheita é obrigatória. Semear é como eu quero, mas a colheita é obrigatória. Eu provo para você. Vou falar aqui em tese. Eu semeio aqui, resolvi semear aqui, resolvi semear aqui e resolvi semear aqui. Com certeza a colheita vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui e vai ser aqui. Agora vem outros assim, não, eu vou semear aqui, 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 aqui. Com certeza a colheita vai ser aqui, 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 aqui. Semear, eu semeio como eu quero, mas com certeza a colheita vai ser obrigatória. Como é que você está semeando? Quando eu começo a ajudar o outro, quando eu começo a querer ajudar aquele que está em necessidade, pode ter certeza que eu vou colher. E a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, aqui nessa introdução, aprenda esses princípios. Todo mundo tem problema. Por maior que seja o meu problema, tem alguém com problema maior do que o meu. Mesmo eu tendo problemas, eu posso ajudar o outro. E para que isso aconteça, eu tenho que deixar de ser egocêntrico e ser cristocêntrico. E quando eu começo a ajudar o outro, se prepara, que Deus vai começar a trabalhar para que o seu problema seja resolvido. Agora escute só que coisa interessante. O versículo 4 que eu li como texto base de Neemias 1, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu aprendo uma outra coisa com Neemias. Eu aprendo aqui que Neemias é humano. Neemias é humano. Meu irmão, meu querido irmão, cuidado para você não ficar pensando que é anjo. Cuidado para você não ficar pensando que é um ser exclusivamente espiritual. Você é humano. Olha o que acontece com Neemias. Ele recebe uma notícia ruim. Ele recebe uma notícia que mexe com ele, porque afinal de contas, eram seus irmãos que estavam lá sofrendo. Qual é a reação humana quando alguma coisa de ruim acontece comigo e com você? Qual é a reação humana quando alguma coisa nos toca, quando alguma coisa mexe conosco, quando alguma coisa negativa acontece? A reação é chorar, é se lamentar. É uma reação humana. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós precisamos vivenciar os momentos negativos também. Nós precisamos sim chorar, precisamos passar por aquele momento. Sabe por quê? Tem muita gente que não quer vivenciar o problema. Sabe o que vai acontecer? A ferida fica aberta por toda a vida. Ele cria uma redoma no lugar daquela ferida. Ele não chorou, ele não ficou de cabeça baixa, ele não ficou triste, ele quis fingir que o problema não aconteceu. Aí a ferida fica aberta. Toda hora que acontece alguma coisa igual ou parecida, e toda hora que alguém fala alguma coisa que lembra daquela ferida, ele se choca. Ele vive a vida toda dele ferido, porque ele não aprendeu a vivenciar o problema. Ele não aprendeu a chorar, a se lamentar, a parar, a ficar triste, porque isso é uma reação humana a qualquer processo negativo na nossa vida. E os homens então, hein? Que a mamãe ensinou que homem não chora. Eu posso chorar. Some, não está acontecendo nada. Aí sabe o que vai acontecer? Úlceras no duodeno, gastrite, problemas do coração.
Não chorou não, queridinho? Não vou ficar triste, não ficarei, não vou ficar. Vai estourar isso em algum lugar. Você tem que vivenciar o problema. Não adianta você querer espiritualizar. A mãe morreu. Pastor, minha mãe morreu. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Isso é coisa de maluco. Tem que internar esse camarada. Porque eu sou espiritual, louvado seja o Senhor. Meu filho sofreu um grave acidente. Aleluia. Isso é coisa de demente. Isso é coisa de perturbado mental. Que é isso, meu irmão? Você tem que vivenciar a coisa. Agora, tem outro tipo de pessoa que vive